Provavelmente você sabe muito bem que eu amo Fear to Venom. Eu já fiz mais ou menos 4 vídeos sobre 4 episódios desse incrível jogo. Mas hoje eu não vim falar dele, apenas um pouco sobre a história da vida real. Provavelmente você já deve ter conhecido que Fear to Venom foi baseado em fatos reais, de acordo com o seu criador, Rayo. Mas hoje não vamos falar de nenhum capítulo e muito menos a história do jogo. Vamos falar o que inspirou Fear to Venom, Iron Bark do Couch, o 4 e o quarto e o penúltimo episódio da temporada 1. Bom, seguinte, para vocês que não sabem, lá a gente é o guarda florestal e controla Jack Nelson. Mas no meio de tudo isso, encontramos um grupo terrorista queimando pessoas, cultistas de preto. E hoje vamos falar sobre isso. Bom, seguinte, não vou falar de nenhum lugar na vida real, ou talvez sim, mas não vou fazer tantas coisas para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá então. Mais conhecido como Ku Klux Klan, mais KKK, ou Klan, é uma organização terrorista que foi fundada em uma pequena cidade do Tennessee, Estados Unidos, entre os anos de 1865 e 1866. Essa organização, que se pauta pelo supremo racismo e usa branco, promovia e promove atos terroristas contra as pessoas negras e simpatizantes dos direitos negros. O Ku Klux Klan é o nome da organização supremacista que surgiu nos Estados Unidos. Surgiu inspirado em ideias supremacistas brancos e promovia atentados contra negros e contra brancos que se defendiam os direitos dos negros. Recentemente, dos cultistas, defensores da manutenção do trabalho escravo nos Estados Unidos, com a vitória dos nortistas abolicionistas, levou ao surgimento de organizações terroristas como a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan passou por 3 fases em sua história e hoje se encontra enfraquecida. O Ku Klux Klan, ou KKK na sigla, ou simplesmente Klan, surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Hoje originou-se tendo como inspiração as ideias supremacistas brancos muito fortes no sul dos Estados Unidos. O aparecimento da KKK está diretamente relacionado com o desafio da Guerra Civil Americana 1861 até 1865. Essa organização é classificada como extrema-direita em razão das ideias supremacistas e terrorista, haja vista a forma como agia. Ela promovia atentados contra negros recém-libertos pela Terceira Emenda Constitucional dos Estados Unidos e também contra brancos que faziam a defesa dos direitos dos negros. As vítimas da Klan podiam ser espancadas até a morte, ou mesmo serem enforcadas em vias públicas. As movimentações para essas ações sempre partiam de acusações vagas e falsas, que colocavam os negros em posição de seres bestiais. Os membros da Klan apresentavam-se como os protetores dos bons costumes, conforme analisaram os historiadores Luiz Estevão Fernandes e Marcos Vinícius de Moraes I. Acredito que o nome do grupo terrorista tenha resultado da fusão de 2 palavras. A expressão Ku Klux Klan, Ku Klux, faz menção à palavra grega kaiklos, que significa ser curto, que transmite a ideia de uma sociedade secreta. O termo clã deveria ser
deveria de clã. A palavra em inglês corresponde a clã no idioma português. A história da Ku Klux Klan foi dividida em 3 fases e nelas os seus membros disseminaram o terror sobre os negros e judeus. A partir do século XX dos Estados Unidos, entre 1867 e 1871, por exemplo, estima-se que mais de 20 mil pessoas tinham sido vítimas do terror promovido por esse grupo. A Ku Klux Klan existe até hoje, embora sua atuação nos Estados Unidos esteja bem enfraquecida em comparação com o poder e influência do passado. Vejamos os 3 resumos da fase da clã. A primeira fase aconteceu e ocorreu em 1865 até 1871. Há divergências sobre esta datação. Foi responsável por disseminar violência no sul dos Estados Unidos e sofreu intensa repressão do governo norte-americano, destacando-se Tears Effort Act of 1871, lei que ampliou os poderes do governo para reprimir a clã. Segunda fase iniciou-se em 1915, quando a clã reapareceu na Geórgia, sul dos Estados Unidos. Centenas de ações violentas no membros da clã foram organizadas, e essa organização terrorista alcançou o seu auge, possuindo 4 milhões de membros nos Estados Unidos e conquistando influência, inclusive nos meios políticos. Foi nessa fase que a cruz em chamas transformou-se em um símbolo da clã. Terceira e última fase iniciou-se a partir na década de 1950 e foi considerada uma reação de brancos racistas contra o crescimento das manifestações e ações promovidas pelos negros, que lutavam contra o racismo e a segregação. Essa fase se entende até os dias atuais. Agora, a pergunta que fica é: como que a Ku Klux Klan sumiu? Quer dizer, como que surgiu todo esse culto? Bom, como mencionado, o surgimento da clã tem relação com o desfecho da Guerra Civil nos Estados Unidos. A organização foi fundada entre os anos de 1865 e 1866, na pequena cidade de Pulaski, no interior do Tennessee, estados do sul dos Estados Unidos. Os fundadores da clã eram antigos soldados que pertenceram ao exército confederado, que lutou pelo sul na Guerra Civil. O cenário do sul após guerra foi decisivo para que as organizações terroristas e supremacistas como a clã surgissem nessa região dos Estados Unidos. Primeiramente, a guerra foi causada por uma divergência de interesse entre os estados do norte e os estados do sul na questão relativa à escravidão no país. Na época, debatia-se a expansão dos Estados Unidos para novos territórios adquiridos a oeste. Os estados nortistas desejavam reduzir a escravidão a apenas um pequeno bloco de estados do sul e não queriam os novos territórios que tivessem escravos. Os sultistas, por sua vez, queriam expandir a escravidão para os novos territórios. Cara, eu não sei, mas que é muito macabra essa história. É demais. Mas calma. O que isso tem a ver com o jogo? Bom, eu não trouxe a história do jogo junto, porque é apenas o que possivelmente foi baseado entre tudo isso. O que grande faz sentido é o fato de, no jogo, queimarem pessoas qualqueres, branca e preta, enquanto na vida real, apenas pessoas pretas. O pior é que já existiam algumas histórias no Reddit onde supostamente tinham pessoas brancas desaparecidas no mesmo local que tinha Ku Klux Klan. Claramente eu não sei se
esse culto ainda existe. É o que dizem. De acordo com a história, ele existe ainda. Mas está muito, muito enfraquecido. Talvez, muito bem breve, ele pode voltar. E a qualquer momento. Eu não quero pagar pra ver. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de 10 minutos contando a história desse culto. Falou! E o vídeo de Wordbury eu vou fazer. E eu prometo. Falou! Fui! Tchau! Até a próxima.